auxiliar nesse sentido, para fazer essa investigação do que é que está faltando. Então, os vícios e compulsões, eles nos mostram muitas coisas. Se você está tendo alguma regressão de alguma coisa, ou se você está recusando alguma coisa na sua vida, se você está com trauma, várias coisas podem vir disso, e é a compulsão que nos mostra, inclusive compulsão por compras, outros tipos de compulsão. Então, ela nos mostra que tem algo que nos está faltando, precisa ser trabalhado. Entendi. E sobre... Eu quero entender melhor a sua visão sobre a vida após a morte. Porque a gente falou sobre reencarnação, a gente falou sobre a projeção da consciência. Como que você entende a vida após a morte? Por exemplo, se você morresse hoje, o que aconteceria com você? Qual que é o seu entendimento, sua visão? Para algumas pessoas, acaba tudo. Para outras pessoas, é céu ou é inferno. Para outras, dizem que fica vagando por aí. Mas eu quero a sua visão e o seu entendimento sobre esse assunto. A minha visão é que é somente um processo, porque, na verdade, não tem morte. A morte não existe. É um passar daqui para um outro plano. Exatamente. Então, é mais ou menos como um jogo de videogame. Você está num estágio de vida, depois você passa para um outro estágio, daqui a pouco você volta para esse estágio novamente de vida, com a reencarnação. E é bem bacana, assim, que com a reencarnação você esquece, né? Da vida anterior, porque isso poderia ser prejudicial para o seu desenvolvimento. Porque, assim, o objetivo da encarnação é você evoluir espiritualmente. Coisa que pode ser bem difícil no plano espiritual. Porque quando você... Dentro do plano espiritual, energético, você se reúne de acordo com a vibração, a sua sincronia com as demais energias. Então, se eu estou desencarnado, eu vou estar onde eu estou me sentindo bem. Agora, quando eu estou encarnado, eu não consigo fugir. Eu tenho que viver as coisas. Então, tem tipos de evolução que a gente não consegue trabalhar quando a gente está desencarnado. E é necessário a encarnação para isso. Para a gente conseguir essa evolução de coisas que nós fugiríamos se estivéssemos desencarnados. Deixa eu ver se eu entendi, Juliana. Você falou bastante sobre a sincronia e essa frequência. Então, quer dizer que uma pessoa, ao passar dessa vida para outra, né? Como você falou, então a morte não existe. É um passar daqui para lá, é uma viagem, é um passar de um plano para o outro. Então, quer dizer que se trata de uma extensão dessa vida. Ou seja, se eu estou bem aqui, mais ou menos como o assunto que você falou da projeção. Se eu estou me sentindo bem, se eu estou interiormente realizado dentro de mim, se eu conseguir vencer meus traumas, se eu estou vibrando mais no amor e na paz, na alegria. Então, a tendência após a morte é eu seguir essa linha, né? Do amor, da paz e da alegria. Porém, se eu estiver vivendo no ódio, na raiva, no rancor, no crime, a tendência é que eu também, do outro lado, vibre essa frequência e essa energia desse ódio, dessa mágoa, desse crime, dessas coisas ruins. É isso? Sim. E quando há o desencarne, tudo é potencializado. E é por isso que alguns espíritos vão para o chamado umbral. Que é uma região inferior, seria o chamado inferno para os cristãos, seria mais ou menos isso. Sim. Ou purgatório para os católicos, Mas, algo parecido, assim, semelhante a isso. O que acontece? Não é só quem cometeu um crime hediondo. Às vezes, a gente tá tão mergulhado em culpa que a gente fica... o umbral não é um local necessariamente. É uma faixa de vibração. Você fica preso num looping naquele problema que você está vivendo naquele momento. No momento em que você desencarnou, você tinha questões que não foram trabalhadas, muita culpa, muito ódio, raiva de alguém, enfim.
E daí você fica preso nesse looping de informação, de sentimento, de emoção. E demora bastante tempo para conseguir superar, mas você não fica eternamente lá também. Você consegue sair, existem equipes de trabalhadores espirituais de auxílio ao próximo que vão resgatar, procurar resgatar, estender a mão, né? Dentro dessa ideia que você me falou sobre as equipes espirituais, nós temos equipes espirituais já enquanto estamos vivos? Os chamados por alguns como anjos da guarda ou mentores espirituais? Sim, É? temos. Então, forma-se grupos de ajuda e quando tem um médium que se propõe ao trabalho, esses grupos de ajuda vêm e se formam uma equipe para realizar aquele trabalho. Fora isso, tem o mentor individual de cada um. Então, todo mundo tem um. Ou mais. Ou mais, mas um tem. Um tem, no mínimo, né? E... Que para muita gente seria o anjo da guarda, né? Um anjo de Deus que guarda a pessoa. É só um nome diferente. E a pessoa tem conselhos, é aconselhado. É lógico que a gente não ouve como se fosse clareaudiente, mas por inspiração, a intuição é justamente isso, você estar ouvindo, conectado com os nossos conselheiros, né? Eu imagino, Juliana, que quando nós temos, por exemplo, a chamada voz da consciência, né? E às vezes a gente tem ideias no dia a dia que você olha e fala, caramba, isso não veio de mim. Pode ter sido uma inspiração de um mentor espiritual. Muito provável. É bem provável, muito, né? Muito, muito. Bom, agora, Juliana, eu queria trazer um pouco aqui, principalmente para os nossos amigos cinéfilos que estão nos acompanhando aqui, o seguinte... Tem um filme lá de 2008, que é um filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Que fala que ele traz um personagem chamado Coringa. Que ele, dentro da psicanálise, talvez ele fosse considerado um psicopata. Porque é um maluco total, ele sai matando pessoas, ele não tem sentimento por ninguém e tal. Porém, em 2009, 11 anos depois, eles lançaram um segundo filme, só que esse filme era específico só da história do Coringa. E aí muitas pessoas falaram, olha, esse Coringa é muito diferente daquele. Ele ainda tem, sim, um sentimento para com as pessoas e tal. Porém, lida-se muito com essa questão do quanto ele tem os seus problemas mentais, né? Uhum. O filme foi um sucesso, 1 bilhão de bilheteria, 11 indicações no Oscar e tal. Agora, nós estamos vindo com a parte 2, Coringa Delírios A2, que vai estrear agora, se não me engano, 3 de outubro de 2014, nesse ano. E o filme vai tratar muito sobre a música. Eu queria entender, dentro dessa questão da psicanálise, o quanto essa música é importante. E o quanto ela pode ser um tipo de tratamento, o quanto ela pode ser benéfica para um paciente. Olha, a música ela é muito positiva terapeuticamente. E... ela trabalha muito a nossa vibração. Então, tem relação com a física quântica, com a forma como nós vibramos e o que a gente atrai com isso. Então, às vezes, a gente está desanimado, está em estado depressivo e a música nos remete a estar em um estado vibracional diferente de forma a atrair energias positivas para a gente. Então, é isso. Dependendo da música, pode ter um efeito contrário? Pode. Pode também. Sim. Pode Ela afeta nosso humor. Eu conheço uma galera que curte muito aquele gênero sofrência, né? Mas eu conheço muita gente que fala que quando ouve, deixa ela para baixo, deixa ela, né? Claro, para cada pessoa reage de uma forma diferente. Aí é possível que, de repente, um gênero específico, seja, como eu falei, no caso da sofrência, pode ser o rock, o rap, o funk, pode levar, então, essa pessoa para ficar num estado um pouco mais... Depende do movimento que a gente está tendo na nossa vida naquele momento, né? Tem momentos que você está se sentindo muito agitado e a música pode te acalmar. E no momento que você está meio triste, chateado, a mesma música vai te colocar para baixo. Ou se não, o momento que você está muito tenso, a música pode colaborar para te levantar.
Então, a mesma música pode ter efeitos diferentes sobre a gente. Isso